Durante mais de 2500 anos, conquistadores estrangeiros, caçadores de tesouros e sismos violentos tentaram, sem sucesso, destruir os impressionantes monumentos da cidadela rochosa chamada Acrópole, em Atenas. Foi aqui, em Atenas, no século V a.C., que as sementes da civilização moderna germinaram. A liberdade artística floresceu. Foi o local de nascimento da democracia, da ciência, da filosofia e da individualidade. Ainda assim, alguns destes monumentos eram também locais de rituais secretos, onde o cheiro a sangue e a fumo invadiam o ar. Alguém disse que a Grécia é uma primavera que nunca secará. Com efeito, Atenas continua a comunicar connosco através da magnificência dos seus monumentos. Nascendo de um passado obscuro e brutal, Atenas explodiu numa excelência artística e cultural no século V a.C. Em menos de 50 anos, as mais brilhantes mentes que o homem já conheceu criaram uma civilização que hoje nos deixa boquiabertos. O que esteve por detrás deste enorme espírito de criatividade que produziu obras-primas de arte como nada antes? Que pistas conducentes ao espírito ateniense permanecem enterradas debaixo dos seus monumentos e ruínas? E que segredos prevalecem à espera de ser descobertos? As origens dos templos atenienses perdem-se em mitos e lendas. Vestígios arqueológicos do ano 1000 a.C. revelam que a Ática, a área mediterrânica que é hoje a Grécia, esteve em tempos dividida em várias cidades-estado, sendo Atenas a mais poderosa. A Acrópole, que significa cidade alta, servia de refúgio contra ataques inimigos. Os primeiros atenienses acreditavam que a deusa grega Atena, protetora da vida, e Poseidon, deus do mar, competiram pelo governo de Atenas. Na competição, Atena criou a oliveira. Poseidon cravou o seu tridente na rocha da Acrópole e produziu uma nascente de água salgada. Mas no final foi a deliciosa oliveira de Atena que se tornou a base e a glória da economia grega. Consequentemente, a criadora da oliveira foi proclamada a guardiã divina de Atenas. The olive, fertile and self-sown, the terror of our enemies, that no hand tames or tears away. Sophocles. Desde a pré-história, os gregos sempre respeitaram o seu panteão de deuses e deusas. Bem cedo construíram pequenos altares em sua honra por todo o Mediterrâneo. Em 566 a.C., os atenienses começaram a construir um santuário maior na Acrópole para adorar Atena e outras divindades. Contudo, perturbações políticas interromperam a construção dos templos de pedra. Em 480 a.C., o rei Dario da Pérsia declarou guerra à Ática. Outras cidades-estado voltaram-se rapidamente para Atenas e para a sua poderosa força militar em busca de auxílio. Os atenienses obtiveram históricas vitórias nas costas de Maratona e na Batalha de Salamina. Após 10 anos de brutal conflito, os atenienses triunfaram. Mas a Acrópole estava em ruínas. O edifício estava reduzido a cinzas e estilhaços de mármore pelo chão. As guerras persas devastaram os recursos atenienses, mas ainda assim, no meio do seu sofrimento, aconteceu supostamente um milagre. O antigo historiador grego Heródoto escreveu que os guerreiros persas tinham queimado a oliveira sagrada que Atena tinha plantado. Mas 2 dias depois, desenvolveu-se um novo rebento. Um sinal de que a sua deusa patrona ainda estava a proteger a cidade. Os atenienses encararam isso como um presságio de futuro sucesso. Depois da sua vitória sobre a Pérsia, começaram a reconstruir a sua devastada cidade. Uma vez que tinham a maior força militar e marítima no mundo grego, Atenas persuadiu outras cidades a juntar-se a uma aliança militar chamada a Liga de Delos. Com a Liga de Delos, Atenas tornou-se a guardiã da Grécia. As cidades-estado começaram a prestar tributo a Atenas para proteção contra futuros ataques inimigos.
um estadista ateniense estava determinado a restituir à Acrópole o seu anterior esplendor. O seu nome era Péricles. Péricles era um aristocrata e um persuasivo orador que cativava tanto pobres como ricos. Este político de língua afiada concebeu a organização de um império democrático. Péricles transmitiu uma sensação de otimismo ao espírito de uma era que ficaria conhecida como a Idade do Ouro. Our city is an education to Greece. Pericles, 449 BC. Durante mais de 30 anos, esta Idade do Ouro brilhou vivamente sobre Atenas. Em 449 a.C., Péricles foi encarregado da construção de 4 templos cívicos na Acrópole que seriam dedicados aos seus deuses. Dos 4, o Parthenon tornar-se-ia talvez o mais grandioso monumento da civilização ocidental. Péricles contratou os melhores arquitetos, artistas e escultores. Levou mais de 10 anos a transformar blocos maciços de calcário numa obra-prima da arte mediterrânica. Construir o Parthenon tornou-se um feito que opôs a força bruta do homem contra as forças da natureza. Com força e poder, grandes grupos de trabalhadores, muitos deles escravos, arrastaram enormes blocos de calcário das pedreiras por quilómetros, usando apenas cordas e gado. O mármore cortado era então colocado em carroças e parelhas de cavalos, puxavam material colina acima para a Acrópole. Assim que a estrutura se completou, o famoso escultor Fídias adornou o exterior e interior do Parthenon com esculturas e frisos esculpidos à mão. Representavam os deuses do Monte Olimpo, as suas distintas personalidades e papéis, as suas batalhas e casos amorosos. Fídias foi idolatrado em toda a Grécia. A sua mais espantosa realização foi uma escultura com cerca de 12 metros em ouro e marfim da deusa Atena, com uma estátua com cerca de 2 metros da Nike da Vitória, em pé na palma da sua mão. Para proteger a escultura de ouro e marfim dos ladrões, a estátua de Atena foi construída em partes, de forma que podia ser periodicamente desmantelada, e o ouro pesado, para assegurar que os patronos do templo não tinham andado a cinzelar tão cara estrutura. Se o ouro não estivesse todo lá, diz-se que toda a cidade sofreria a fúria de Atena. One can to this day have a sense of being a part of those files of columns like soldiers at attention or Greek citizens standing, and when the great doors were swung open, they could see, perhaps a little dimly, the huge ivory and gold statue of the goddess inside. But while they were getting to the Parthenon, they passed another huge statue of her between the gateway, the Propylaea, and the Parthenon. Huge standing statue of Athena in battle array. You couldn't get away from her. In your thoughts, in the word itself, in her presence in Athens. Sobre a estátua de Atena, o antigo escritor Plutarco escreveu que o grande estadista Péricles trouxe o adorno mais maravilhoso para Atenas e para o resto da humanidade. O seu poder e esplendor eram reconhecidos por todos. It's the buildings themselves. There's something there, intangible, hard to describe, hard for any of us to describe, but that has to be experienced in person. The contrast of the sunlight, the blue sky, the rough Acropolis stone, and then the finely honed perfection of the workmanship and the proportions that one sees, and their significance today as icons of the past. Enquanto o exterior do Parthenon brilhava contra o céu mediterrâneo, o interior também brilhava com a riqueza dos tesouros. Incluíam moedas de prata, vasos de ouro e cerâmica em terracota. O Parthenon detinha um rico tesouro para a sua patrona, a deusa Atena. Já a seguir, vai ficar a conhecer os rituais secretos realizados dentro e em torno dos templos da Acrópole. Em 438 a.C., o genial arquiteto Fídias foi acusado de sacrilégio
e de apropriação indevida de fundos públicos depois de gravar a sua própria imagem no escudo da deusa Atena, no Parthenon. Lord Nestor began the sacrifice, holding the bowls of holy water and barley. Thrasymedes struck the ox a mighty blow. His axe severed the tendons of its neck. The watching women cried out. Dark blood poured out, and life left the carcass. Homer, The Odyssey. Os antigos atenienses realizavam rituais secretos em honra dos seus deuses. Na Acrópole, tais cerimónias sacrificiais ocorriam de 4 em 4 anos, quando em Atenas se celebrava uma grande festa de aniversário chamada o Festival das Panateneias, em honra da sua deusa patrona Atena. Antes do século V a.C., a rochosa península da Ática estava repleta de pequenos santuários e centros de culto dedicados a deuses individuais, que se dizia viverem no topo de um monte nevado chamado Monte Olimpo. O Festival das Panateneias foi a primeira tentativa de criar um culto nacional celebrado por todos os cidadãos. O festival incluía uma grande procissão até ao Parthenon de ruidosos jovens cavaleiros montados nos seus cavalos. Jovens virgens seguiam-nos carregando vestes e um manto sagrado para a deusa Atena. The cult statue of Athena was dressed up, was given a new robe, and I suspect that it was also given earrings and jewelry, so it got a whole new apparatus. And the appearance of the cult statue must have been seen as a kind of epiphany of Athena for the common people. Em honra dos deuses, realizavam-se também competições atléticas e de canto. Os vencedores recebiam normalmente um grande jarro de azeite que era quase tão precioso como o ouro. Antigas epígrafes revelam que a estátua de Atena presidia uma cerimónia em que se sacrificavam bois e ovelhas. Em alguns dias do festival, mais de 100 animais seriam sacrificados como oferendas à deusa patrona. The Acropolis was filled with cult, so to say, and with cult monuments. What happened is that you had these temples surrounding an open space, and in this open space the sacrifices took place, because you have to have a bit of a public space for the people to gather, for the populace to gather. And the main rituals that happened here during the festivals were, first of all, sacrifices of animals, that is the common thing. Persistem dúvidas acerca do local onde realmente se realizavam os sacrifícios. Muitos arqueólogos acreditam que deviam ser executados fora do templo devido à quantidade de sangue que deviam derramar. The archaeological evidence on the Acropolis itself is very hazy. Of course, we have a place between the temples where we think the sacrifices took place, but no altar has been found. Nestes dias festivos e até em dias não festivos, qualquer cidadão podia dirigir-se a um templo em particular e realizar um sacrifício para pedir um favor à sua divindade. Os camponeses gregos tipicamente pediriam ajuda económica ou melhor sorte com as suas colheitas. As mulheres normalmente pediriam aos deuses ajuda nos partos e para o crescimento de bebés saudáveis. Seriam os animais a única coisa que os atenienses sacrificavam como oferendas aos deuses? Respostas a esta questão podem estar escondidas num friso que percorre a fachada interior do Parthenon. Durante séculos, os historiadores acreditaram que este painel esculpido representava uma festa de aniversário para Atena. Mas uma nova teoria sugere que este friso pode representar o mito do sacrifício de 3 virgens aos deuses para salvar Atenas dos belicosos persas. Human sacrifice in ancient Greece was definitely carried out into the historical period. It seems to have been used only in times of dire necessity, when there's a plague, a famine, or a military problem, and you need to propitiate the gods to end this terrible misfortune. O sacrifício humano não foi contínuo na Idade do Ouro.
Mas a controvérsia acerca do que representa exatamente o friso do Parthenon continua. Os historiadores concordam que a adoração cultural floresceu particularmente dentro do Erechtheion, considerado o templo mais sagrado da Acrópole, onde existiam vários altares, que eram dedicados a muitos deuses. Fora do Erechtheion, uma lamparina queimava perpetuamente dia e noite. O antigo escritor romano, Persénio, observou que em frente da entrada do templo havia um altar ao deus Zeus. Ali nada era sacrificado e nenhum vinho podia ser servido. Porém, os gregos ofereciam bolos doces ao seu impressionante e paternal deus. The Erechtheion was the last of the major buildings built on the Acropolis. Properly speaking, we really should be calling it the Temple of Athena Polias because it housed the most important image of Athena on the Acropolis. This was a very ancient wooden image that may have even fallen from the sky, according to one ancient author. O Erechtheion era considerado um triunfo da arquitetura grega. No lado norte do templo está o Pórtico das Virgens, 6 mágicas esculturas de bonitas mulheres que servem de colunas, suportando o templo sagrado. Muita especulação envolve estas mulheres. Um antigo arquiteto romano disse que elas simbolizavam virgens capturadas em batalha durante o século V. Outros arqueólogos acreditam que elas são as filhas do rei Cecrops, que se acredita estar enterrado debaixo do templo. It is often assumed that it was there at the southwest corner and that the Porch of the Maidens themselves perhaps represent the daughters of King Cecrops, but no burial was recovered in any of the excavations in the last century. Outros segredos foram mantidos dentro do terceiro monumento a ser construído na colina sagrada. O templo de Atena Nike está localizado perto da entrada que leva à Acrópole. Construído após a conclusão de Parthenon em 432 a.C., este templo é o mais pequeno e mais delicado monumento na área. Este santuário também acolhia uma estátua da deusa Atena, assim como servia de tesouraria pública. Os cidadãos de Atenas traziam o seu dinheiro e bens para o templo para que ficassem protegidos, praticamente como um banco moderno. A diferença era que os atenienses achavam que apenas era correto prestar tributo à deusa pelo privilégio de depositarem lá o seu dinheiro, e ninguém se atrevia a roubar nada debaixo do olho atento de Atena. Os monumentos em Atenas eram não só obras-primas de arte, mas também manifestações da sociedade que os criou. Já a seguir, vamos explorar os vestígios monumentais de um culto orgiástico, dedicado ao deus do vinho. Conheça alguns sítios do mundo durante o apogeu da Idade do Ouro de Atenas. Uma divisão tripartida dos poderes na China levou à era dos Estados guerreiros, que duraria uns 100 anos. Os judeus, regressados do exílio na Babilónia, reconstruíram Jerusalém e tornaram a dedicar-se à Tora, os 5 livros atribuídos a Moisés. E na Itália, a cultura etrusca deu lugar aos ambiciosos romanos, que iriam um dia governar eles mesmos Atenas. O espírito criativo na Acrópole era contagioso, descendo até ao coração da cidade antiga, cidade chamada Ágora. Durante a gloriosa Idade do Ouro, a Ágora era um lugar repleto de mentes inspiradas à procura da excelência humana. Enterradas neste jardim de ruínas estão as sementes da civilização ocidental. I think Athens had a sense of optimism at this time, a sense of power and possibility, a sense of an optimistic future that helped to fuel the creativity in the visual arts and in the literary arts. Atenas foi o lugar de nascimento da literatura expressa nos trabalhos dos dramaturgos Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Produziu os primeiros filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. E foi o lar do fundador da medicina, Hipócrates.
The very words that come to us today, the word politics comes from the Greek word polis, and democracy and anarchy and tyranny and oligarchy are all Greek words, and so is drama and tragedy and comedy, and so is athletics. The stadium is a Greek word. The theater is a Greek word. All of these forms, whether they be architectural forms, whether they be literary forms, whether they be political forms, came together during that golden age. Equipas de arqueólogos escavaram a riqueza deste lugar de nascimento do pensamento e sociedade ocidentais com mais de 2000 anos. Desde 1931, mais de 100 antigos edifícios e quase 200.000 antiguidades foram retiradas debaixo da cidade moderna. Hoje em dia, na Ágora, os arqueólogos estão continuamente à procura da antiga Atenas. Athens is essentially a massive archaeological site, but the modern city sits directly on top of all of the rest of the ancient city. And if one could tear out 500 buildings, 1,000 buildings, one could expose dozens more ancient buildings, which now lie some 15 to 20 feet below the modern street levels. They're there waiting to be discovered. The Agora was the center of town in all respects. Or it's like the mall in Washington. Huge, big open space with the buildings you need to run the government grouped around it. Foi aqui, na Ágora, que os arqueólogos descobriram pela primeira vez o princípio da democracia como a conhecemos hoje em dia. Inspirados pelo espírito democrático do seu líder, Péricles, os antigos atenienses escreveram a sua própria Constituição. Our constitution is called a democracy because power is in the hands not of a minority, but of the whole people. Pericles, 431 BC. Apesar da escravatura existir na sua sociedade, os atenienses consideravam o seu governo uma democracia que funcionava. Aqui estão as ruínas do edifício da primeira Casa dos Representantes, a chamada Bule, onde 500 senadores atenienses votavam as leis. E foi aqui que o primeiro sistema de juízes foi concebido. Instead of 9 men and women, it was a jury of 201 or 501 or 1,501 Athenian citizens who happened to be sitting on the jury that day, who would make essentially the constitutional decision. They would have jurors' tickets and they would be assigned by lot. You couldn't tell until the court actually began sitting who was going to be a juror that day, so it was very hard to bribe an Athenian jury. Os arqueólogos recuperaram a urna de voto em pedra e dúzias de votos em bronze que eram usados pelos jurados nas votações para condenar ou libertar um arguido. A maioria dos casos eram julgados lá dentro. Mas no caso de homicídio, o julgamento era feito fora, porque um assassino podia poluir os espaços sagrados da justiça. Os antigos gregos estavam orgulhosos das suas inovações políticas, mas também se empenhavam em aproveitar a vida ao máximo, tal como era simbolizado pelo deus Dioniso. Os festivais dionisíacos do vinho e da dança evoluíram até se tornarem o princípio do teatro, como o conhecemos hoje em dia. Perto da Ágora está o que resta do teatro dedicado a Dioniso. Era aqui que as antigas comédias e tragédias eram representadas para arrancarem aplausos. Come and dance, all you who hear us. Come and worship Dionysus. Crown your head with sacred vine leaves. Raise on high the sacred pine torch. Come and dance. Your God is here. The Bacchae by Euripides. Aqui na Ágora, o arqueólogo John Camp está a ler um registro antigo sobre poetas e realizadores vencedores de um concurso de teatro no século IV a.C. In Athens, we can see the Academy Awards being awarded in 390 BC. This took place in the Theater of Dionysus, which was south of the Acropolis. Very early theater probably took the form of dances in honor of the god, and then gradually actors were added to the performance to tell a story or a particular myth. By the 5th century BC, these plays were being produced over a period of 4 days and in the form of contests with prizes for the various participants. A expressão física e artística tinha lugar tanto em privado como publicamente.
Antigos edifícios e cerâmica descobertos na Ágora permitiram aproximar-nos da paixão ateniense pela vida. They had plenty of fun. Men's drinking banquets are an essential part of life. There were no spirits, of course, nothing distilled, so it's all wine, either watered or not watered. All those ladies and gentlemen having various kinds of sexual adventures and conquests, the whole class of prostitutes is really not quite fair, but shall we say free and easy foxes that were available. And nobody minded this at all, and they were very free about sexual illusion. It wasn't like Victorian times. No século V a.C., Atenas parecia simbolizar a essência da tolerância. Embora a moderação pública não fosse a principal característica de Sócrates, o fundador da filosofia, o seu intelecto imparável mudou profundamente as crenças e ideias da sociedade ateniense. Em 390 a.C., o brilhante orador foi acusado de questionar a existência dos deuses e de corromper as mentes dos jovens rapazes na cidade. Na Ágora, foi desenterrada uma pedra onde alguns acreditam que Sócrates se pôs em pé para jurar a sua inocência. Athenians, I am not going to argue for my own sake, but for yours. If you kill me, you will not easily find a successor to me, who, if I may, am sort of a gadfly given to the state by God, Socrates. O júri pensou de outra maneira. O fundador da filosofia foi condenado à morte. Sócrates foi forçado a beber uma poção venenosa de cicuta. Para muitos, a sua morte simbolizou o fim da Idade do Ouro. E após décadas de paz, os atenienses encontraram-se envolvidos de novo numa guerra sangrenta. Apesar de ser um gênio político, Péricles era, segundo se diz, arrogante, sarcástico e um viciado em trabalho, tão antissocial que rejeitava todos os convites para jantar, mesmo dos seus amigos mais chegados. For every nation that lives peaceably, there will be many others to grow hard and push their arrogance to extremes. The gods attend to these things slowly, but they attend to those who put off God and turn to madness. Sophocles, 431 BC. O fim do glorioso século V a.C. também marcou o fim da supremacia ateniense. Em 403 a.C., após 27 anos de conflito, Atenas foi conquistada pelos espartanos, anteriormente seus aliados. A democracia tinha caído e o espírito ateniense estava em declínio. Como se não chegasse a derrota na guerra do Peloponeso, uma praga devastadora espalhou-se em Atenas, tirando milhares de vidas, incluindo a do seu grande líder, Péricles. Com a sua morte, muitos se perguntaram o que seria dos monumentos de Atenas. A cidade rendeu-se a uma série de conquistadores. Alguns, como Alexandre o Grande da Macedónia, respeitaram os monumentos sagrados de Atenas. Mas depois de Alexandre vieram os romanos, que não só conquistaram como também pilharam. O sonho romano de um império mundial levou-os à Grécia, e os seus guerreiros levaram consigo uma grande quantidade de arte grega como recompensa pelo seu sucesso. But at the same time, they were extraordinarily respectful of Greek education and Greek culture, and even the taking off of this material represented a desire to participate in Greek civilization. À medida que o tempo passava, o laço entre gregos e romanos fortaleceu-se. Muito da civilização grega sobreviveu através da sua adoção pelo Império Romano. Durante a Era Bizantina, no século V d.C., as atitudes dos estrangeiros em relação aos monumentos gregos começaram a mudar. Uma basílica cristã foi construída no centro do Pártenon. O culto de adoração no templo era ilegal e proibido. A estátua de Atena, com cerca de 12 metros, tinha já sido derretida para se aproveitar o seu precioso ouro. Da estátua original nada resta. Apenas existem réplicas em miniatura em mármore da deusa suprema de Atenas. A destruição da Acrópole foi gradual até a invasão turca em 1456, quando os monumentos sofreram a sua maior devastação. Os turcos destruíram o templo de Atena, Nike, e usaram seu mármore como material de construção, fortalecendo o propileu ou entrada. Dentro do Pártenon, foi construída uma mesquita, substituindo a igreja, e o exército turco também o transformou num armazém de pólvora.
So by the time the Turks got to Athens and Greece, it was a brutally impoverished, underpopulated country. Wasn't anything the Athenians could do then. There was nothing there left of their past. By then, many of the monuments simply had decayed. You know, if you don't maintain a building, it falls down eventually. Durante este tempo, os visitantes de Atenas tentavam capturar imagens dos monumentos danificados, fazendo desenhos detalhados dos mesmos. Mas então, o indizível aconteceu. Os soldados venezianos bombardearam o Parthenon, atingindo o armazém de pólvora. O mais esplêndido templo que o homem já conheceu acabou rachado ao meio. Muitos dos frisos dedicadamente esculpidos por Fídias foram reduzidos a estilhaços. A monumental aquisição de Atenas estava em ruínas. As pessoas já não olhavam para os templos em ruínas como obras de arte. Os atenienses carregavam vagões de pedra partida para usar na construção das suas casas. Say you wanted to build your own house. There was a building, all you needed to do was just dismantle it and take the stone away. And in many ways, what survives is some of the blocks that people did not want to use. For example, columns and some of the more decorated elements of a building sometimes survive better than the square blocks because the square blocks are more useful in later buildings. Os visitantes estrangeiros guardavam fragmentos esculpidos do Parthenon como souvenirs. Caçadores de tesouros de toda a Europa vieram para pilhar monumentos, para lucrarem com isso, maliciosamente cortando e levando consigo as valiosas cabeças de esculturas gregas. When coming down to the citadel of the Acropolis, I took a piece of marble from the Parthenon, and since then I have always taken something from the monuments. This is probably our greatest loss, that it is these sculptures, these reliefs that have been either stolen or destroyed by barbarians, including Christians who thought that they should destroy these pagan images, or simply being looted by later European countries. De todos os ladrões que se aventuraram em Atenas, nenhum foi mais controverso que Lord Elgin. Elgin era um nobre escocês do século XVIII que foi nomeado embaixador da corte sultão do Império Otomano em Istambul. Elgin tornou-se obcecado em possuir artefactos antigos. Durante uma visita a Atenas, concentrou-se nos templos da Acrópole. Em 1802, teve permissão das autoridades turcas que estavam na altura encarregues de Atenas para remover esculturas sagradas do Parthenon. Os cidadãos de Atenas sentiram-se ultrajados pela tentativa de Elgin de destruir a Acrópole. Mas nessa altura havia uma forte competição entre a Europa Ocidental, particularmente entre ingleses e franceses, por colecionar restos das esculturas e arquitetura gregas. Desde que Lord Elgin terá misturado emoções acerca da pilhagem dos monumentos, mas ao mesmo tempo estava bastante entusiasmado com o facto de levar partes do passado de Atenas para a Inglaterra. Com serras e cincéis, os homens de Lord Elgin roubaram ao Parthenon muitos dos seus tesouros. Levaram 12 estátuas e 56 painéis do seu glorioso friso. Com a pressa, muitas das peças estilhaçaram-se quando descidas até ao chão. Elgin então concentrou-se no Erechtheion sagrado e removeu uma das suas colunas, substituindo-a por uma de mármore liso. Os atenienses ficaram furiosos. Enquanto regressavam de barco à Inglaterra com a sua sede de pilhagem, o navio de Elgin encalhou. Muitas peças afundaram-se no oceano. Alguns atenienses acreditam que Poseidon, deus do mar, se vingou de Elgin. Em última instância, Lord Elgin podia ter recuperado muito do seu tesouro afundado. By collecting these remains of antiquity for the benefit of my country, and by saving them from future destruction, I was not impelled by the search for personal gain. Lord Elgin, 1816. Uma vez em Inglaterra, os mármores da Acrópole foram orgulhosamente expostos no Museu Britânico, onde ainda hoje permanecem. Ainda assim, a controvérsia envolvendo Elgin e os mármores continua. Terá ele sido um protetor ou um ladrão?
he was a person who believed in what he was doing. We call him a plunderer today, and from our point of view today, it's justified. But I don't believe that he thought of himself that way at all. He was a man mad for the classics. Hoje em dia, o governo grego implora para ter os famosos mármores de Elgin de volta, para um novo museu construído em Atenas. No entanto, o governo britânico recusa. Should the Elgin marbles be returned to Athens? Many people would say yes, that these sculptures belong with the original building. It's a complicated ethical question and one that deserves serious consideration and debate. My feeling is that the Greeks today in Athens are well able to take care of the marbles in a proper way, and my feeling is that the marbles should be returned to Athens. There are two sides to the question. It's very hard to take a side of it, but I know that if I were a teacher in the University of Athens, I would passionately want them back. You know, born Greek and brought up in the Greek heritage, one understands that. Em 1496, um escultor de 21 anos aproveitou a sua paixão por antiguidades gregas e forjou e vendeu uma estátua no estilo grego clássico. O seu nome era Miguel Ângelo. Cada pedra de mármore é etiquetada. Todas foram revolvidas. Estes são os arquitetos e arqueólogos que trabalham na Acrópole. São uma equipa massiva, determinada a montar de novo a antiga identidade do passado de Atenas, enquanto lutam com as forças dos dias modernos, como a erosão e poluição. As primeiras escavações começaram em 1837 com a fundação da Sociedade Arqueológica. Entre 1885 e 1891, arqueólogos de todo o mundo começaram a desenterrar tesouros que revelaram o brilhantismo dos templos da Acrópole. No início da escavação, 12 estátuas de virgens chamadas Korai foram encontradas perto do Erechtheion. Estiveram sem ser vistas durante 2 milénios e meio. De repente, centenas destas esculturas foram espalhadas entre os templos como presentes à deusa Atena. Quase todas as mármores originais do templo de Atena Nike, que foi destruído durante a invasão turca, foram reunidos e usados na reconstrução do templo. O Erechtheion sagrado também foi completamente reconstruído bloco por bloco. Ainda assim, sem a existência de plantas, notas, nem mesmo desenhos. Como são estes arqueólogos e arquitetos capazes de reconstruir estes templos antigos? Always there are problems which come up during the works. O Dr. Tassos Tanulas é um arquiteto que fez do revelar os segredos da Acrópole o trabalho da sua vida. Ele foi responsável por localizar e numerar a maior parte do mármore na Acrópole. Ao estudar estas peças partidas, assim como ao desenterrar as fundações destes templos antigos, o Dr. Tanulos e os seus colegas tentam resolver o maior puzzle do mundo. When the exact position on the building is identified, is found, we give another number which shows exactly which place of the monument this block was originally. It is like a puzzle. I mean, it goes only in one place, not in many places. So this is something good, but of course you understand that it needs a lot of experience and, how to say, a familiarity with the object, the material, the archaeological material of the building. O trabalho de restauro do Parthenon está longe de estar terminado, mas como templos restaurados para a vida, trazem novas perspectivas sobre o antigo passado de Atenas. This whole concept that we have of looking at a building like the Parthenon with its glimmering white pentalic marble is very much a modern concept. We know, for example, with buildings like the Parthenon, were also painted in bright colors, reds and blues and blacks. It allows us to look at the past in a totally different way. There are numerous buildings in Athens that we know of that we have not yet uncovered. One
One could start with the town hall or the Prytaneum, where the eternal flame was kept. We've never found that. That's one of the pleasures of excavation, is you never know what you're going to find, absolutely. And you stand always to learn a great deal more about Greek history or Greek civilization, but you can't predict it until you start. Hoje em dia, os monumentos antigos de Atenas são apenas uma sombra da sua anterior glória. E os rituais enigmáticos e os sacrifícios que tiveram lugar no meio destes santuários existem apenas nas páginas dos livros. Mas apesar de muito ter sido destruído ou mudado de lugar, estes fragmentários monumentos ainda retêm o poder de fascinar os visitantes dos tempos modernos. I think that even today, looking at these remains, which are so partial and even rather sad, we still sense that sense of aspiration and achievement and aesthetic perfection that is there intrinsically in the buildings. So I would say that it's the buildings themselves that are the principal lure for visitors today. Estes atraentes monumentos são a prova do milagre que aconteceu aqui há 2500 anos. Um milagre que ressuscita apenas para aqueles que vão à procura de história.